Eu amo aquele que caminha antes do meu passo, é Deus e resiste. Eu amo a minha morada, a terra triste, é sofrida e finita, e sobrevive. Hã? Eu Agora amo não, o filho. homem luz que há em mim, é poeira de paixão e acredita. Amo-te, meu ódio, amor, animal, vida, é escassa e perseguidor. Recriaste a poesia na minha casa. Esse poema é em homenagem à nossa poeta de hoje, Luciana Barreto. É um poema de Hilda Hilst, nos seus livros Cantares, no 23º Cantares. Luciana Barreto é brasiliense, nasceu na longínqua primavera da década de 70. O seu irrequieto fascínio pela palavra levou Luciana, ainda muito jovem, a optar por comunicação e jornalismo. A sua formação inicial na Universidade de Brasília. Por óbvias contingências, prosseguiu a vida profissional como jornalista, mas sem abandonar o que sempre perseguiu como solo e horizonte: o desdobrável leito da literatura. Com mestrado e doutorado em teoria literária pela UNB, desenvolveu pesquisa nos universos de Hilda Hilst e Osman Lins, participando de congresso e publicando diversos artigos relacionados em livros e periódicos acadêmicos. Atua como professora na Universidade em Brasília e o seu primeiro livro de poema, Nunca é Casto o Fio do Poema, está no prelo, está prestes a ser publicado. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. Você foi captada pelo radar. Capturada, Capturada. enredada. Vou começar com um poema que dá título ao livro, né? Só para enunciar a pergunta que eu queria fazer para ela. Nunca é casto o fio do poema. Nunca é casto o fio do poema. Sangramos as pontas dos dedos a cada palavra que soluça o grito, a cada flor calcinada no peito, no estalo seco da pólvora covarde. Nunca é casto o fio do poema. Tombamos nossos olhos de espanto a cada criança suspensa no vento, a cada jovem arrancado do voo, naquela mulher de face vazia. Nunca é casto o fio do poema. E nesse corredor de sustos de lua, tonto minotauro acuado, de súbito a ternura dos anjos, de novo a palavra em brasa. O que interessou-me, aliás, há muito, eu estava, coincidentemente, esses dias, eu estava lendo os efeitos que a poesia poderia fazer no cérebro, né? Então, me veio algo muito interessante, que foi um artigo, curtíssimo artigo, que vem na palavra no poema. Um momentinho, deixa eu dar um mute aqui. No poema do Heine, que ele questiona exatamente o conhecimento, o quanto o conhecimento interfere no seu trabalho. Então, como, por exemplo, a teoria em literatura, como a teoria literária interfere no teu trabalho, o quão crítica você é com você mesmo, ou quão não crítica você é com você mesmo. Como é que você transita entre esses dois, a teoria literária, o conhecimento, né, o que você sabe de e o que você ser uma literária, entre aspas, o que você escrever a poesia. Sim, interessante a sua questão, porque a poesia chega para mim como um atravessamento, né? Eu sou acometido por uma imagem geral, o que o Hélio Pellegrino costuma chamar de susto esplêndido, né? Isso que o Drummond diz, não faça poesia sobre acontecimentos, a gente sabe que era uma brincadeira dele, ele foi o grande poeta que inventariou o comezinho, o cotidiano, né? Exatamente tudo, né, está no universo literário de Drummond, por exemplo.
né? Do mais ordinário ao mais metafísico e transcendente. Mas esse poema, particularmente, eu fiz saindo de uma aula de barroco, em que uma aluna estava arrasada já no governo Bolsonaro, e as bolsas para os residentes, né, haviam sido canceladas, né? E eu sempre, né, componho algo perseguindo uma imagem, né? Me chega uma imagem e a partir dessa imagem eu tento consubstanciar, né, a ideia barra pensamento-som, né? É pelo ritmo que a poesia desliza, né? O ritmo porta a imagem que, por sua vez, configura uma ideia. Eu acho que depois que eu me tornei, né, mestre, doutora, passei a dar aula, eu fiquei muito mais crítica. Eu sempre fui muito crítica, exigente comigo mesma, né? A linguagem, para mim, é meu ancoradouro, é meu grande veículo, né? Eu tenho uma deferência muito grande pela palavra, seja numa conversa de bar ou com minha prima que está aí, por exemplo, né? Eu consagro a palavra, né? Mas quando componho, e eu componho de uma maneira muito rápida, porque eu acho que eu já incorporei a sintaxe poética, né? Eu posso dizer que eu tenho uma digital autoral. Nada me ocorre assim dos instrumentais teóricos ou críticos, né? A gente, claro, ecoa leituras nossas, isso sim, né? Os grandes poetas que me formaram. Então eu me vejo, assim, eu como poeta sou mais uma leitora de poesia, né? E que trago isso para as minhas composições, do que exatamente uma teórica, uma crítica, né? Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Quer dizer, na verdade, as coisas se misturam, né? Você pode fazer, as coisas se misturam. Ao mesmo tempo que você tem a teoria, você coloca isso espontaneamente nos seus poemas. É por aí? Sim, não é espontaneamente, né? Porque poesia e arte, né? Arte, né, que vem do latim ars, é forma, é juntar partes, né? Então, não é espontâneo, é um forjar. É como um escultor frente a um bloco de pedra, um mármore, né? Tem que conferir sentido a partir de algo bruto, né? O bruto é o pretexto que me chega, mas não é espontâneo, né? Inclusive, eu sou bem crítica à poesia que parece espontânea, e isso não tem nada de elitista, por exemplo, porque os cordelistas, os poetas populares, os que se valem das redondilhas, né? Ou 5 sílabas ou 7 sílabas, são os repentistas maravilhosos, são, né, uma tradição que vem lá das trovas medievais, que a poesia era oral. Eles não têm, isso também não é espontâneo, né? É uma sintaxe muito próxima da fala e com tônicas, né, que lembram a cadência, né, do linguajar comum, digamos. Então, em geral, eu sou crítica à poesia ou panfletária ou confessional, né? Na acepção pejorativa da coisa, né? Claro que poesia é o extrato da nossa subjetividade, né? E o poeta, o escritor, o artista, né, não pode declinar da sua inscrição no mundo, em sua própria época. A gente dialoga com o nosso tempo histórico e o engajamento é uma obrigação nossa, Não vejo como declinarmos disso. Fernando Freire. Cadê o Fernando? Sumiu? Ah, tá aqui. Nossa, eu tô me sentindo assim, a banca e eu.
Ok, Fernando. Mas eu vou pedir ajuda para os universitários. Não se preocupe, Luciana, você é o centro. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Oi, Estou chegando? Fernando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciana. Boa noite. Um poema da Luciana, Areia e Vento. Se te soubesse de areia e vento, bateria a porta, selaria as frestas, impediria com pedras, tapume e cimento esse pó que invade, que cega, calcária luz, branco tormento. Se te soubesse de fuga e vento, cobriria lustres, espelhos, impediria abraços, beijos que com tiras de linho salvaria um a um meus olhos. Hoje retina queimada, impossível, perdida morada. Se te soubesse de água e vento, faria-me barco, sopro, corpo, vela, e vestida de algas, anêmonas florais, Vênus devastada de lua, livre e náufraga partiria ao céu de águas, dourada ilha, de novo fuga, areia e vento. Bem, deixa eu abrir a página aqui. Tem uma frase do Schopenhauer que eu gosto muito, que eu acho que se aplica ao que eu vou te perguntar aqui. Schopenhauer deixou escrito o seguinte: o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Né? Eu acho que essa frase se aplica bem ao trabalho do poeta, partindo da seguinte visão. Todo mundo sabe que o trabalho do poeta, ele deve, pelo menos no meu entendimento, ele deve provocar um certo estranhamento no leitor a partir da leitura do poema, do verso. Então, a minha pergunta é a seguinte: em dias como os que vivemos hoje, né, sabendo que o trabalho do poeta demanda um trabalho com técnica, né, um trabalho com a linguagem propriamente dita, entre aspas, um trabalho de arquitetura, né, na construção do texto poético, mas esse trabalho também demanda uma dimensão humana, que é a sensibilidade, né? Porque você não pode, no meu entendimento, você não pode ser poeta se você é totalmente técnico e nada sensível. Você também precisa de sensibilidade para perceber no comezinho, para perceber no cotidiano aquilo que os outros muitas vezes não percebem. Então, a minha pergunta é a seguinte: como é o teu fazer poético, né? Como é para você fazer poesia, escrever o poema, como é a tua lida diária com a poesia, e também, nos dias atuais, é difícil ou fácil manter a sensibilidade? Bom, vou começar pela segunda pergunta. Nos dias de hoje, é difícil ou fácil fazer poesia, ser poeta? Eu julgo mais difícil, porque nós estamos sob um estupor tão grande, né? Todo dia, né, nessa retórica do desvario e do desnorteio que o governo bolsonarista, né, empreende na gente, isso, de certo modo, nos anestesia. Então, a gente fica numa postura reativa, né? É como se eu me sinto um pouco soterrada, em alguns momentos náufraga, soterrada. Mas eu tenho escrito poemas, né, como um grito mesmo, né, tamanho o meu sufocamento, eu escrevo como uma resposta política, sempre, né? Quanto mais tentam nos calar, mais a gente insiste em dizer e cunharmos a nossa recusa. Então, eu acho mais difícil, né? Como eu disse, pelo menos assim, no meu fazer poético, que eu comecei assim, eu sempre
do modo muito esparso, errático, disperso, desorganizado, desde 1990, mais ou menos, só que assim, eu era muito bissexta e diletante, né? De uns 4, 5 anos para cá, eu tenho escrito e composto muito, muito, muito mesmo, né? É algo que como eu disse, me atravessa, me acomete, vem como uma febre, e isso não tem nada a ver com o que os românticos acreditavam, né? Que é uma inspiração, é algo de outra ordem, né? E os românticos, eles vieram, né, compuseram, né, toda a obra deles sem se conhecer o que o Ocidente passou a consagrar como inconsciente. O Freud é posterior, né? Então eles apelavam para essas camadas oníricas, né? Eu não acredito nessa poesia. A poesia é uma arte formal mesmo, é uma arte formal. Então, a primeira pergunta, será que eu me lembro? Ai, Fernando, vamos lá. Você falou de Schopenhauer. O que eu acho interessante na poesia e no fazer poético em geral, eu vejo como uma antipedagogia, né? A poesia nos impele a desaprender o visto, né? A desconstruir, a desconstituir mesmo, né? Então, quando Alberto Caeiro, né, um dos heterônimos, justamente o mestre dos seus pares poéticos, né, da constelação de Fernando Pessoa, diz, né, o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa, né? Isso é completamente hipotético, né? Até porque já tem um fingimento, né? O guardador de rebanhos, o pastor, ele finge, né, ser inculto, né? É um pouco como o Riobaldo de Rosa, que nada tem de homem sem instrução, tamanha sofisticação do pensamento. Mas esse pasmo essencial, né, que a criança tem frente a uma novidade, eu acho que o bom poeta consegue trazer isso, consegue desconcertar, como se o leitor estivesse pela primeira vez vendo algo, né? Isso não tem nada a ver com ineditismo ou uma originalidade máxima, mas como a gente maneja a linguagem por meio das metáforas, né? Que é nossa grande figura de linguagem é a metáfora, né? Essas analogias que a gente busca, a gente dá conta de trazer esse espanto, esse estranhamento, né? Ao mesmo tempo que o leitor, que a pessoa que recebe o poema, e a partir do momento que o leitor recebe aquele escrito passa a ser de quem assimila e apreende, deixa de ser do autor, né? Essa é a beleza da obra aberta, né? E aí existe uma generosidade nisso, né? Você destina, né? Não necessariamente alguém específico, a gente destina ao universo, e são muitas as rotas de leitura. Então, eu concordo, esse poema mesmo, né, Areia e Vento, foi resultado de um fora fenomenal que eu levei. Enfim, né, poemas de dor, amor, né, que eu tenho muitos que não... Nessa seleção que eu fiz para vocês, eu até deixei de fora, ali é o espanto, né, daquela que acreditou numa possível aliança, né, num possível encontro. Então, foi por isso de areia e vento, né, de água, areia e vento, aquilo que se dissipa, né, o sal se dissipa. Então, se eu te soubesse de areia e vento, aí eu não sei de cor. Enfim, não sei se eu respondi, como sempre. Perfeito.
Eu preferia estar perguntando do que estar aqui. Mas eu estou gostando muito de ouvir os meus poemas lidos por vocês, né? É uma experiência que eu não tenho, né? A minha composição é muito solitária. Josafá, Então então vamos lá. Aproveitando tudo isso. Pérola. Nem sempre a palavra impera. Magnífica. O não dito escapa por beijos noturnos. Desliza silente em escarpas úmidas. Acende um a um os dedos mais longos. Escorre por entre os olhos e mãos já antigos. E junto daquela última gota bordô, recolhe-se inteiriço em pérola, em ostra, em mar. Luciana Barreto. Eu preferi pegar um outro poema, diferente da relação que você, de repente, mandou para a gente, Luciana, só para fazer um questionamento. Eu vejo que a sua construção, seja na linguagem, nas palavras, elas são muito trabalhadas, muito rebuscadas, até mesmo. Palavras de encaixe, que eu chamaria, e significações profundas. Pelo que você me colocou aí, de antemão, eu pensei à primeira vista que você fosse palavra e não sentimento. Mas a palavra também é imagem para você. É o que me parece. E aí, olha que coisa mais interessante. Tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou sabe. Perigo de mexer no que está oculto. E o mundo não está à tona. Está oculto em suas raízes submersas em profundidades de mar. Na realidade, é um textozinho de uma entrevista de Clarice Lispector. E aproveitando tudo isso, eu queria lhe perguntar. Você está dentro de todos os seus poemas? E de que jeito você se vê? Eu estou absolutamente dentro de todos os meus poemas, né? Mas não de uma maneira decalcada, né? De uma maneira óbvia. O vidro é opaco e oblíquo. Então, e eu de fato, eu admito, né, que eu tenho uma poesia sofisticada. Ela não é, eu não a acho fácil nem de ser dita e talvez de ser assimilada, né, mas eu não consigo escrever de outro modo. Digamos que a minha digital, né, se faz assim, talvez pelas minhas leituras, né, sempre fui uma grande leitora dos simbolistas franceses, né, então as figuras de linguagem, eu persigo a cifra, eu gosto de pequenas armadilhas, né, que o leitor vai ter um trabalhinho para conseguir, né, decifrar. A cifra ela é passível de decifração. Eu não estou defendendo e nem busco algo hermético, né, que incompreensível, né, que também não faz sentido isso, né, mas eu disfarço, né, digamos, o sentimento, a dor, o susto, né, por meio desse jogo necessário à arte poética, que é o encadeamento sonoro, né, e a conjugação de uma situação, seja ela qual for, né, amorosa,
política, familiar, existencial, né? Isso tudo é encoberto, né, pelo o que eu tento mostrar, né, que é a imagem, né? Então, mas evitando a gratuidade, né? Evitando simplesmente um jogo de assonâncias e aliterações que soem bem. Não. Aqui faz sentido, né? Nem toda palavra impera magnífica. Então, a coisa do rolar da palavra, né? O não dito. Então, em pérola, em ostra, em mar, é o que se perde, ou é o que se recolhe, mas é uma pérola, né? E é uma pérola porque a pérola surge, né, a partir da impureza. Não existiria a pérola sem a impureza, né? É a impureza que entra na ostra, né, que causa uma reação, que é a pérola. Então, esse hibridismo é muito importante. É um jogo. A linguagem pressupõe um jogo. E eu fiquei muito feliz de ter trazido Clarice Lispector, né? Clarice é a grande autora da minha vida, né? Eu comecei a ler adolescente e, a partir dali, surgiu o meu espanto, né? Um espanto que não se resolve, um espanto que persiste completamente, né? Porque... E aí, complementando isso, é só aproveitando tudo isso aí, coisinha rápida. Escrever para você é uma indagação ou é um se abrir? É uma autoindagação, né? Em primeiro lugar, eu escrevo para me inscrever no mundo, né? Eu não tenho a menor pretensão de responder nada, porque eu costumo achar que é o sem sentido que nos rege, né? Eu me considero mesmo sartreana, né? Sartre e Camus, antes da cisão deles, né? O mundo é esse espanto, né? E a gente colhe os nossos sustos, o nosso desconcerto, o nosso incômodo, né? Essa impureza que invade a ostra, né? Então, a gente colhe essa impureza e verte em pérola. Eu vejo a poesia assim, como um forjar mesmo, né? Quando Pessoa diz, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. É genial, é genial. Esse fingidor não é porque ele está simulando ou traindo uma suposta verdade. É um fingidor porque ele é um forjador. Fingir vem de fingere, né? Que é forjar. Então, é aquele que consegue extrair algo do real, naturalmente, é o que nos circunda, é o que nos atravessa e transfigura, né? Então, a poesia, é por isso que se diz tanto, né? O próprio Gerd Bonhai tem essa leitura, o Antônio Cícero, que é o poeta filósofo, o irmão da Marina Lima, de que a poesia é tão próxima da filosofia, porque essas grandes questões, e que somos sujeitos modernos, como nós somos modernos, a gente admite que não há resposta, né? A gente está num mundo que é dessacralizado, não há uma perspectiva de redenção, mesmo a pessoa sendo absolutamente religiosa, batendo o joelho no chão todo dia ou abrindo a Bíblia, a angústia é algo que nos conforma, né? Mas quando a gente dá conta de verter essa angústia, né, no frêmito da poesia, é maravilhoso, é maravilhoso. Não apenas da poesia, né, mas da linguagem literária, que é o horizonte que mais, é o leito que mais me fascina, é a literatura. Eu falo tanto que eu nunca sei se eu respondo. Não, obrigado, Luciana. É isso aí. Por favor, Jorge. Responde e otimamente bem, encantado. Mobile. Há um anjo em cada canto,
junto daquela senhora de pés descalços, de olhos tristes e gratos a toda moeda estendida. No sorriso solto do menino marrom, com seus house drops mentex. No dorso suado de homens ao sol e seus braços gastos de cimento de pó. Há um anjo em cada canto. Talvez ali nos olhos mesmo da velha pedinte, no riso desbotado do garoto do sinal, na fronte cansada do pedreiro Raimundo. Há um anjo em cada canto. Na praça, impõem-se impétrios e surdos. Nas catedrais, repousam solenes e soberbos. Mas no quarto, dois enamorados tão somente tremulam, tremulam e tremulam a cada luz, suspiro e saudade. Bem, são duas coisas que eu quero perguntar para você. A primeira é que todo anjo é terrível, né? Segundo Rainer Maria Rilke. E outra coisa, essa é uma pergunta minha, é a dificuldade que eu sinto quando aparece no meio do poema parênteses, travessão, tá entendendo? Essas coisas que pedem um tipo de linguagem que nem sempre é possível, né? Você tem que achar primeiramente o ritmo do poema. Nesse poema eu tentei, o primeiro verso, eu tentei ler fora do ritmo, né? Mas aí no segundo eu já entrei no ritmo para ver exatamente essa identidade, essa pontuação, vou chamar de não tanto usual dentro do poema, né? E você usa muito isso. Então, são essas duas perguntas. Essas pontuações, a mim, é um desafio muito grande a leitura, como eu adoro ler poesia em voz alta. E todo esse poema que eu gostei muito, a pergunta é: todo anjo é terrível? Claro, todo anjo é terrível, sem dúvida alguma. Estava aqui ao meu lado 2 edições de elegia do Duino. Não foi combinado, tá? Não foi. Isso é sintonia. Ele não me passou cola. Eu adoraria ter essas perguntas antes. Seria muito melhor. É sintonia. Isso. Mas são livros de cabeceira. O Rilke, de fato, a gente atravessa as elegias de Duino, que é a voz de um anjo, é a voz solitária e desolada de um anjo que pede a territorialidade, ele pede para cair, para poder experienciar, acho que foi o Fernando que falou no Schopenhauer, ou foi o José? Foi. Ele quer, ele precisa da angústia, ele precisa da urgência, ele precisa sentir a falta, né? E o desdém dos amantes, o frio, né, que acomete o homem, a miséria mesmo, porque ele precisa que o tempo, né, cumpra um curso para que algum sentido venha. Então, todo anjo é terrível, primeiro porque ele não consegue, né, cumprir com a sua função de anjo, né, no nosso mundo moderno de alento e de conforto e de alguma perspectiva, né, que nos escape do, como diz Camus, né, da absurdidade da vida. Então, eu acho assim, né, ele também diz, o Rainer Maria Rilke, né, nesse mesmo longo poema, que é um poema só, em várias estações, e que dialoga muito com o filme da minha vida, que é Asas do Desejo, do Wim Wenders. Eu vejo e revejo, e é extraordinário, né? Se passa exatamente... ele foi filmado logo depois da queda do Muro de Berlim. Não tenho certeza absoluta, mas em 89, se eu não me engano, 88 ou 89. Então, ele traz essa fratura, né? Primeiro, esse mundo fraturado entre o comunismo, o antigo socialismo e uma abertura, e essa esfera transcendente que não acolhe, porque todo anjo é terrível, e a miséria dos homens. Então, os anjos, eles pedem
para cair, para experiência, para terem direito à experiência, para terem direito à memória, para terem direito à dor, né? E tudo isso porque sem a falta nós nada somos, nada fomos. Nada, isso é bem freudiano, né? Somos regidos pela falta. A gente está sempre tentando perseguir algo que necessariamente não alcançaremos, em qualquer campo que seja. Então, todo anjo é terrível, sim. Né? E sobre as minhas pontuações, eu de fato uso muitos parênteses e travessões. Como eu sou muito exigente, crítica com o ritmo, com a prosódia, o que a gente chama de prosódia, né? A cadência, a gente tem que ler em voz alta e não tem que sobrar nem faltar. Né? E eu não estou compondo sonetos petrarquianos ou haikais, que são medidas fixas, né? Ou nada disso. Mas uma prosódia é necessária, uma cadência. E eu me valho dos parênteses, primeiro para circular ou reforçar uma subideia, né? Para reiterar algo que eu coloquei antes. Então, pode ser um mecanismo reiterativo. Estou pensando, não tenho certeza disso não, mas eu nunca tinha me perguntado isso. E também pelo respirar, pela pausa. O leitor, frente a parênteses, o parênteses é como se fosse um subtom, né? Ele vai rebaixar um pouquinho, né? E dar a devida pausa. Né? Já foi dito, né? Todas as artes aspiram a ser música. Então, poesia é música. Né? Os poetas antigos, os ditirambos, eles... Não existia a poesia sem a lira. Não existia. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção ao ritmo, muita. É o que, eu acho que é o que se inscreve na gente, é o que fica, né? A melodia, né? Que a melodia é diferente do ritmo. Então, a poesia, a boa poesia exige essa articulação equilibrada entre imagem, ideia e som, né? Como Ezra Pound trouxe tão bem, né? Ali no ABC da literatura, que todo mundo conhece. Então, é isso. De fato, todo anjo é terrível. Vou até tomar o meu bordô aqui. Fernando? Páscoa. A amante sem destino tinha um corpo aberto a quem passava. Entre desatinos, goles, estrelas, era assim que se acendia. Depois quedava, vela extinta, laça, gasta, exausta. A amante sem destino, com uma das mãos, colhia ventos, e com a outra, batia as cinzas daqueles corpos mortos. Ecos de carnes, fantasmas escarlate. A amante sem destino teimava em queimar amantes, em sua fogueira, assustadas córneas, alongadas tíbias. Círios de homens vivos, ardidos, inquietos. A amante sem destino cumpria, solene, sua dolorosa cruzes. E em rito de fé, paixão e prece, mirava serena a verde colina, e sobre seus ombros a sombra grave de uma gaivota. Luciana, ao longo pelo menos desde que eu me entendo como gente, desde que eu comecei a me interessar, a ler ou escrever poesia, eu tenho observado que a poesia ocupa quase que o papel de um patinho feio no mercado editorial, entre os leitores de literatura, né? No seu entendimento, como uma profissional que atua no meio acadêmico, né, no meio universitário da literatura, por que isso ocorre? Justamente porque
a condensação, né, o apuro que a poesia exige, né, e que beira a filosofia no sentido de provocar, né, e indagar o leitor, incomoda, né? Mas assim, não é apenas porque traz estranhamento, desconcerto, suspensão. O leitor médio, ele busca o enredo, ele busca a história, a trama, né? As narrações, né, nos chegam desde o berço desse modo. As histórias têm começo, meio e fim, que são contadas de vó para mãe, para filha, e por aí vai. A poesia não tem isso, não tem claro, tem João Cabral de Melo Neto, né, Morte, Vida e Severino, tem vários que tem, A Morte do Leiteiro de Drummond, há vários exemplos, mas ela não interessa ao leitor, é o patinho feio, é o patinho orgulhosamente feio, né? É o patinho mal amado. E que bom que é assim, porque a gente não tem que buscar a facilitação, não tem que buscar uma assimilação e uma captura a qualquer custo, de maneira alguma. Eu, pelo menos, não busco isso. A gente não quer ser ininteligível. Ser ininteligível é, além de uma arrogância linguística, eu vejo como uma falha, um poeta ruim, né? Algo, né, assim, o bom poema, né, pode ser lido por qualquer pessoa, independente da idade, país, cultura, vai chegar de algum modo, né, sem a necessidade da nota de rodapé, né? Isso é para os biógrafos, ou para o autor que é famoso, me conta né, Páscoa. Por que Páscoa? Amante sem destino, né? Então, isso aí eu escrevi como um ato, assim, de reparação histórica, de vingança, assim, né? Um monte de boy lixo, todos péssimos. Eu falei, não, vamos queimá-los um a um. Vamos queimá-los um a um na fogueira. Eu até procurei aqui, que eu imprimi, não está na seleção que enviei para vocês, né? Vocês tiraram de outro lugar, eu vi. Mas Páscoa por isso, Páscoa é ressurreição, né? É o renascimento. Então, a partir do momento que ela sai, que a amante sem destino, que tinha um corpo aberto a quem passava, a partir do momento que ela sai do jugo e vai ao ato, ela sai do jugo e vai ao ato, ela renasce de si mesma. É a Páscoa, é a ressurreição. Então, é aquilo, é um pretexto, não é óbvio de maneira alguma, e cada pessoa que lê depreende a seu modo, e todas as capturas são legítimas. Essa a beleza, é essa a beleza. Mas é o patinho feio, é o gênero mal amado, sem a menor sombra de dúvida. É muito difícil, né? Um poeta, Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, ele é pop e muito conhecido por conta da carreira dele, né? Junto ao Titãs, naturalmente, né? Claro que temos poetas assim extraordinários e que se impuseram e se inscreveram no imaginário brasileiro também. Mas a tendência, infelizmente, é que os poetas sejam aqueles, assim, os últimos a serem adquiridos, comprados, né? Não existe o apelo da história, né? E é interessante, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que menos importa na leitura pode ser um romance, Guerra e Paz, de 900 páginas, pode ser um conto breve, né, de 4 páginas. O que menos importa é o enredo. Isso é só um pretexto irradiador. O que importa é o modo como se conta. O que importa é o tensionamento, né? E o poema também opera esse tensionamento, só que de uma maneira compacta, condensada, né? É muito mais difícil
fazer crítica de poesia, eu sou crítica literária, eu tenho mais dificuldade de escrever sobre poesia do que sobre prosa. Exige uma sofisticação, né, impressionante. A gente conseguir extrair todas as chaves e desdobrar criticamente isso. Bom. Vamos lá. Breve noturno. Breve noturno. Bastaram teus olhos em mim pousarem, que de luz e luas me fiz infinda. Abracei-te com meus braços de rio, envolvi-o em meu leito de acácias, bebi o teu néctar agridoce e nos embebemos em mel e em mar. Hoje somos margens em fuga, plânctons contra as correntes, e em meio a nossos corpos, breves, noturnos, uma sonata antiga envolve o mundo. Luciana Barreto. Aproveitando essa discussão que se iniciou, eu sempre acreditei que, enquanto a filosofia explica, a poesia indaga. Lindo. Mas o que eu quero colocar? O Heine, de certa forma, principalmente na sua obra Elegias do hino, eu sinto muito que ele se caracteriza muito por uma certa nota espiritual. Mas o que sempre está evidente em sua obra e naquilo que ele escreve, na realidade é uma coisa que você se identifica muito, que é o gosto das imagens. Diante disso, Heine mesmo respondeu sobre a função dos poetas. Ele falava: nós somos os transformadores da Terra. A nossa existência inteira, os voos, as quedas do nosso amor, tudo nos torna apto a essa missão. E diga alguma coisa sobre isso. Bom, eu vejo muito disso no que você escreve, é por isso. O Rainer Maria Rilke, ele dispõe, né, assim, os grandes poetas, os grandes autores, eu nunca uso o verbo pretérito. Não vou dizer que Rainer dizia, achava. Eu presentifico, porque eles, né, estão entre nós, né, evocados o tempo todo. Bom, não, peraí, eu acho que eu me esqueci. A pergunta sobre... A pergunta seria... qual a função dos poetas? Ah, sim, porque eu tinha perdido o fio da meada, perdão. Então, Rainer Maria Rilke, ele pode, né, recorrer a essa presunção, né, de tudo abarcar, né? Rainer Maria Rilke, assim como Hölderlin, né, são aqueles poetas que se isolavam em um castelo, né, e do alto, né, de seus ofícios, diziam o homem, né, a experiência, o mundo, né, o ser e estar, esse nosso ser em estar em desalinho, né, foi dito, né, por poetas dessa clave, por exemplo, né, diferentemente de um outro, que é o Paul Celan, que, como ele passou pela experiência, né, terrificante da guerra, ele admitiu que a poesia é silêncio e a poesia é fracasso, né? No caso do Rainer Maria Rilke, é como você disse, ele está quase que na posição do anjo,
que a tudo vê. Então, é o poeta como demiurgo, é o poeta como o criador de mundos, né? O poeta, ele dispõe do condão de instaurar o mundo, para além da experiência, porque Rilke, ele declina da época dele, ele não faz nenhuma questão de dialogar com o próprio... A fase do Rilke, em que o lirismo, né, como a gente entende, era mais evidente, foi os poemas que ele compôs em francês, né, apaixonado por Lu Andréas Salomé. Então, ali ele se colocou não numa postura de quem dispõe de uma verdade universal. Mas a pergunta que me foi que chegou a mim é sobre a imagem, né? Eu admito que nesse Breve Noturno, por exemplo, né, ali eu aponto a nossa transitoriedade, né? Mesmo no abraço consagrado de amantes, né? E não sei se é nesse poema que tem as margens em fuga. Os poemas que eu mandei para vocês, que eu imprimi, vocês estão trazendo outros. Então eu estou sem minha cola aqui. Foi uma armadilha, uma pegadinha. Mas essa transitoriedade, o Rilke traz e eu busco trazer. A diferença, claro, que Rilke é Rilke e ele pode falar do ponto de vista de quem está no topo, de quem está no alto e a tudo sabe. O porvir é sabido. Ele é o poeta mesmo da metafísica, né? O quinhão de transcendência é o pão dele. Ele se alimenta e devolve ao mundo isso. Maravilhosa a remissão a Elegias de Duino, que é muito, muito bonito. Sobre isso eu gostaria, assim, eu até separei um trechinho do Borges, que vocês todos são poetas, eu imagino que vocês tenham uma obsessão ou algo que a perseguir. A gente é movido por algo. E o Borges diz assim: também lhe ocorreu que os homens, ao longo do tempo, têm repetido sempre duas histórias. A de um barco perdido que procura pelos mares mediterrâneos uma ilha amada, e a de um Deus que se faz crucificar no Gólgota. Então, é isso. Ou se busca ou se persegue aquele barco, né, rumando a uma ilha qualquer, ou o Deus que se fez crucificar no Monte Gólgota. Eu acho que é isso. É complicado a gente entender, né, a nossa própria motivação. Eu vejo desse modo. Eu vejo desse modo. Como sempre, eu não sei se eu respondi. Respondeu sim. Respondeu sim. Vai lá, Jorge. Bem, vamos agora começar a segunda parte. Luciana vai preparar aí 3 poemas, ok?